Graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Aqui estamos reunidos em mais uma rica e feliz oportunidade que Deus Pai Todo-Poderoso nos concedeu. Jesus Divino e Amado Mestre e a Virgem Santíssima. Também com a companhia dos nossos anjos da guarda, mentores espirituais e espirituais, para confraternizar um pouco com vocês, para falar que a libertação é uma parte muito importante da obra de Deus em nossas vidas. Cristo nos libertou da condenação eterna, do pecado e da influência do diabo, ou seja, do encardido, como eu falo muita vez. É somente nele que encontramos a verdadeira liberdade. Jesus disse: portanto, se o Filho os libertar, vocês de facto serão libertos. A Bíblia também fala sobre muitos tipos de libertação, e a mais importante delas é, com certeza, a libertação espiritual, porque sem ela é impossível ser feliz de verdade. Assim como uma pessoa pode ser oprimida e escravizada, por outro lado, ela também pode ser escravizada pelo pecado e, em consequência, pelas forças do diabo. E nós não conseguimos nos libertar sozinhos dessa grandiosa prisão. Precisamos sempre de alguém mais forte do que nós, ou seja, precisamos de Jesus Divino e Amado Mestre. A Bíblia diz que o Filho de Deus veio a esta terra para destruir as obras do diabo. Por isso precisamos entregar a nossa vida a Ele e não voltarmos atrás em nossa decisão. Então, se cada um de vocês quer ter uma vida vitoriosa e ser totalmente liberto, dê uns pequenos 5 passos na nossa vida. Quem sabe, a partir de agora, primeiro passo, aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Isso é muito mais do que uma simples escolha. O termo aceitar, no sentido bíblico, significa crer, confiar e seguir. Muitas pessoas dizem que aceitaram Jesus, mas nunca depositaram a sua fé totalmente nele. Elas afirmam que têm Jesus no coração, mas ao mesmo tempo são orgulhosas, fofoqueiras, mentirosas, julgadoras, guardam mágoas, inveja, idolatria e acham que não precisam mudar de vida. A verdade é que não tem como receber Jesus como o nosso Salvador se primeiro você não reconhecer que é pecador e que precisa da misericórdia dele. A Bíblia também diz que o verdadeiro seguidor de Jesus não pode ficar em cima do muro convivendo com a luz e com as trevas ao mesmo tempo. Vejamos o que está escrito. Aquele que diz: eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele está verdadeiramente o amor de Deus e está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Aceitar a Jesus significa abandonar os ídolos do passado, virar as costas para o pecado e obedecer à sua palavra. Significa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo até o fim. É confiar em seu poder, mesmo nas piores tempestades que surgirem em nosso caminho, e descansar na certeza de que Ele sempre tem o melhor para nós. Se fizermos isso com o coração aberto, teremos dado o primeiro passo rumo
à nossa libertação espiritual. Segundo passo, ande em santidade. Não é querer ser santo. Não. A palavra santo significa separado. Ou seja, se você quiser ser liberto do jugo de Satanás, você não pode mais fazer a vontade dele, porque agora vocês são propriedade exclusiva de Deus e Ele quer que vocês sejam só dele. Não se ponham em jogo desigual com descrentes, pois o que têm em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e Belial que há de comum entre o crente e o descrente, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois nós somos o santuário de Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Isso significa que nunca mais voltaremos a pecar? Não. Desde que o pecado entrou no mundo, através de Adão e Eva, o ser humano é impuro por natureza. Por mais que Jesus já tenha morrido na cruz para nos justificar do pecado, enquanto vivermos neste mundo, não conseguiremos ser totalmente santos. Isso só acontecerá na eternidade. Então, viver em santidade significa odiar o pecado, reconhecê-lo em sua vida e lutar para que ele não domine o vosso coração. Porque se isso acontecer, com certeza o diabo irá os controlar e os levar a tomar decisões que vão contra a vontade de Deus e que vão nos levar na grande queda, à morte espiritual. Mas, se todos os dias nós orarmos e vigiarmos, como disse Jesus, e buscar uma vida de santidade, vocês começarão a experimentar a liberdade que o Senhor planejou para vocês. Por isso, eu quero lhes perguntar: quem governa, na realidade, o vosso coração hoje? Cristo ou o pecado? Se você quer ser liberto, peça perdão pelos seus erros e não deixe que nada os escravize novamente. Terceiro passo: fuja da aparência do mal. Um dos passos mais importantes para uma pessoa ser liberta espiritualmente e se desligar de tudo aquilo que tira o seu foco de Jesus. Vejamos o que o apóstolo Paulo disse: afastem-se de toda a forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não significa que devemos nos tornar crentes bitolados, chatos, legalistas, assim como eram, por exemplo, os fariseus dos tempos de Jesus, que pensavam ser melhores do que os outros, só porque conheciam as Escrituras e tinham certas atitudes. Vocês podem sim viver neste mundo, conviver com pessoas e até desfrutar das coisas boas desta terra.
mas devemos sempre nos lembrar de que o mal está em todos os lugares, inclusive nos nossos corações. E vocês devem, com certeza, se afastar de tudo o que te afasta, nos afasta do Senhor. O próprio Jesus orou pelos seus discípulos dizendo: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Quarto passo: seja cheio do Espírito Santo. Esse é outro passo muito importante para a libertação. E para que isso aconteça, é preciso que antes nós nos esvaziemos do orgulho, da autossuficiência, do rancor, da ira, do julgamento e de tudo o que nos afasta de Deus. A palavra esvaziar significa tornar vazio, desocupar, ou seja, devemos desocupar o nosso coração para dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Se estivermos cheios de vontade própria, vaidades, murmurações, então o Espírito Santo não terá espaço para atuar em nossas vidas, enquanto não morremos para o nosso eu. Não poderemos experimentar uma vida cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz que a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem muitas vezes o que desejam. Isso mostra que a nossa carne deseja praticar o pecado e o nosso espírito deseja as coisas de Deus. E só iremos vencer esta guerra se orarmos e renovarmos a nossa mente dia após dia com a palavra de Deus. A Bíblia conta, inclusivamente, a história de Ananias e sua esposa Safira. Eles ajudaram a manter a igreja logo depois que Jesus ressuscitou e voltou para o céu. Certa vez, esse casal vendeu um terreno que tinha para doar o dinheiro e ajudar a manter o ministério. Mas eles decidiram ficar com uma parte do valor e não contaram a ninguém. Deus então revelou esta mentira ao apóstolo Pedro, que confrontou Ananias dizendo: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? O coração de Ananias estava vazio da presença de Deus e cheio dele mesmo. Por isso, Satanás entrou e fez com que ele mentisse. E o preço desse pecado foi a morte dele e da sua esposa Safira. E, da mesma forma, o diabo tem entrado na vida de muita gente que tem abandonado os caminhos do Senhor. E só depois elas percebem o quanto custou caro fazer essa escolha. E por último, quinto passo: orar e vigiar o tempo todo. Pode até parecer difícil, mas é muito importante dar esse passo para que a sua libertação espiritual seja completa. Jesus disse: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiarem e orarem não significa que vocês tenham que ficar trancados no vosso quarto 24 horas por dia.
Isso é um absurdo, praticamente impossível nos dias de hoje, porque todos nós temos compromissos no trabalho, com a família, com os amigos e com a gente mesmo, não é? Na nossa individualidade. Orar e vigiar é estar sempre em espírito de oração e em contacto com Deus, independentemente de onde cada um de vós esteja. É totalmente possível viver dessa forma. Basta que vocês estejam com os vossos pensamentos voltados para as coisas do alto e que no vosso coração haja o desejo sincero de não perder a comunhão com Jesus. Enquanto estivermos em oração e vigiando sempre para não sermos enganados, Satanás, o encardido, não encontrará com certeza brechas para entrar na nossa vida. A Bíblia diz que o diabo vive nos rodeando, rugindo como um leão, procurando devorar aqueles que estão longe da presença de Deus. Mas, quando estamos orando e vigiando, ele foge, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Este momento foi mais uma palavra de fé. Graças a Deus e que Deus os abençoe.